Opa, Leandro Cesarino, tudo bem? Mais um vídeo aqui de Power BI para você, tá? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é na verdade, eu vou falar várias vezes sobre esse mesmo assunto, que são das fórmulas DAX, tá? O que seriam fórmulas DAX? Seriam fórmulas dentro do Power BI, são fórmulas que você utiliza para criar determinados dados que ainda não existem, mas que vão te ajudar muito na produção do seu gráfico. Hoje, específico, a gente vai falar sobre uma fórmula que se chama soma. Beleza? Então, se você quer aprender a fazer uma soma dentro do Power BI, continue aqui com a gente que você vai entender como que isso facilita muito a nossa vida. Então, vem comigo. Bom, aqui eu tenho, né, aquela mesma planilha que eu utilizei, né, que foi a planilha de vendas de carros, certo? E aí nessa planilha, opa, nossa, aí essa planilha, o que que acontece, né? Vocês já viram como que ela funciona? Eu tenho dois tipos de tabela, tenho a BD Vendas, tenho a Cadastro, tá? Se você ainda não sabe de qual tabela que eu tô falando, não deixe de assistir os próximos vídeos, os vídeos anteriores, perdão, em que eu falei sobre como que você conseguia, né, criar um gráfico de colunas e como que você conseguia fazer ligações na sua planilha. E aí você vai entender como que você, na sua planilha não, né, no seu dashboard aqui, no seu Power BI. E aí você vai entender de qual planilha que a gente está falando, de qual base de dados que a gente está falando. Hoje a gente vai fazer uma soma em cima de alguns valores específicos. Primeiro ponto, você só pode fazer uma fórmula de soma em cima de uma coluna que tenha valores. Segundo ponto, o que eu vou mostrar para vocês aqui é como que vocês criam uma fórmula para trazer um resultado apenas, tá? Outros tipos de fórmulas, né? Outros tipos de soma, subtração, divisão, eu vou mostrar isso mais para frente, mas hoje específico eu vou mostrar para vocês como que vocês vão descobrir um valor apenas, tá? Então vamos lá. Para vocês que não conhecem ainda a minha base de dados, ela é essa daqui, tá? Eu tenho essa base de dados aqui que é a BD Vendas e tenho essa base de dados aqui que é a Cadastro, tá? Na base de dados BD Vendas, o que eu já fiz aqui como demonstração para vocês? Eu criei um total. Por que eu criei um total? Porque a coluna de vendas, ela não vinha com o valor total, a soma de todas as vendas ao longo do mês. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu tenho essa coluna que é a coluna valor vendas e tenho agora criado essa coluna que é o total vendas. Como que eu sei que eu criei ou não uma fórmula, né? Um total dentro do Power BI? Através desse desenhozinho aqui, ó. Toda vez que eu criar algo através de uma fórmula, vai aparecer aqui para mim esse símbolozinho de uma calculadora, tá? Toda vez que eu tiver números, ele vai ter esse somatóriozinho aqui na frente, ok? Então, beleza. Nós vamos, se você reparar aqui ó, na coluna, aliás, na base de dados de cadastro, eu tenho aqui somente uma coluna que possui números, que é a coluna FIP, mas eu não tenho nenhuma coluna, aliás, nenhum valor que foi calculado a partir dessa coluna, igual eu tenho aqui para o total das vendas. Então, eu vou usar os mesmos passos que eu fiz para poder criar esse valor aqui do total vendas para encontrar o total FIP. Aí era como se eu quisesse saber quanto de carro que eu tenho na minha cartela de vendas, beleza? Quanto que eu tenho aqui para vender para a galera. Então, beleza. Ou melhor, quanto que eu tenho para vender? Não, desculpa. Por quanto eu comprei cada um desses carros aqui, considerando que eu comprei eles de acordo com a tabela FIP. Então vamos lá. Vindo aqui para dentro dessa aba aqui, que é a aba dados, eu tenho aqui, né, eu estou em BD Vendas, eu vou selecionar cadastro. Cheguei aqui no meu cadastro. Beleza. No meu cadastro eu tenho a coluna do FIP, certo? Para eu poder criar qualquer fórmula que vá trazer apenas um resultado, eu vou sempre utilizar algo que a gente chama de medida no Power BI. Como assim medida? Se você clicar com o botão direito dentro da tabelinha, você vai reparar que eu tenho uma opção aqui chamada nova medida. Toda fórmula no Excel é uma medida. Se eu quero descobrir a soma de algo, é uma medida. Se eu quero descobrir a subtração de algo, é uma medida. Divisão, medida. Então, tudo é medida, tá ok? Tudo isso que eu vou responder, que eu vou ter apenas uma resposta, eu vou criar através de medidas. Então, o que eu vou fazer? Cliquei com o botão direito, eu tenho aqui todas as opções abertas aqui, eu vou clicar em nova medida. E assim, quando eu clico em nova medida, o que ele vai fazer para mim?
ele vai abrir uma nova possibilidade de eu criar uma fórmula, tá? Diferente do Excel, toda vez que eu vou fazer uma fórmula, eu digito sinal de igual e aí vai aparecer lá, aí eu digito as primeiras letras ali da fórmula que eu quero e já vai aparecer ali o tipo da fórmula. Só que nesse caso aqui no Power BI, antes de digitar o sinal de igual, que na verdade já veio digitado aqui, nessa barrinha de fórmulas aqui em cima, é aqui que você vai fazer toda a edição da sua fórmula, certo? Antes de eu continuar com a fórmula, olha o que eu tenho que fazer. Tá vendo que está escrito medida aqui? Isso é um nome padrão que vem toda vez que eu crio uma nova medida. Eu posso apagar isso daqui, na verdade eu até aconselho que você faça isso, e coloque um novo nome, tá? Então, como eu tinha colocado lá na BD Vendas, Total Vendas, nesse caso aqui eu vou colocar Total FIP, tá? Eu vou colocar o nome Total FIP, aí você vai digitar normal. Beleza, digitei Total FIP. Esse vai ser, o que isso significa? Significa que esse vai ser o nome do campo que eu estou criando, tá ok? Então, na verdade, isso é o nome do campo. Então, beleza. Já tenho o sinal de igual, agora eu vou começar a fazer igual lá no Excel, a fórmula soma. Então, eu vou digitar, Leandro, soma, vou abrir parênteses, vou selecionar o conteúdo e fechar parênteses. Quase isso. Você vai digitar soma, só que em inglês. Por que em inglês? A linguagem universal do Power BI é o inglês. Até hoje eu não vi nenhum Power BI que venha com as fórmulas em português. Então, saiba que você vai ter que aprender um pouquinho de inglês para poder fazer. Mas nada muito complexo não, tá? Vou passar a dica para você. Soma em inglês é sum, S-U-M, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai digitar sum, de soma. Tá vendo que ele já até te fornece aqui uma sintaxe mostrando qual é a fórmula que você pode utilizar, que começa com essas iniciais? No nosso caso, a gente vai utilizar sum mesmo. O que você vai fazer? Como a faixa azul já está em cima de sum aqui, eu vou dar um tab. Se não tivesse, era só eu deslocar aqui com a setinha e dar um tab quando eu encontrasse a fórmula que eu queria. Então, dei um tab aqui, ele já abre o parênteses para mim. Olha que massa isso daqui. Toda vez que você vai fazer uma soma de uma coluna inteira no Power BI, ele te dá as opções de você escolher qual coluna você quer somar. Você não precisa ir lá e selecionar a coluna inteira, não. Ele já te fala, olha, a coluna que você quer somar, qual que é essa coluna? Aí ele te dá uma lista com essas colunas na sua planilha. E aí você precisa saber qual é a coluna que você quer fazer a soma. Nesse caso, eu quero fazer a soma da coluna FIP que está dentro da minha planilha de cadastro, tá vendo? Então, vou selecionar FIP aqui, na faixinha azul, utilizando a setinha do teclado, e vou dar um Tab. Quando eu der um Tab, ele seleciona lá o nome da planilha que eu quero acessar e qual que é o nome da coluna que eu quero somar. Quando eu faço isso, eu já tenho tudo que eu preciso para fazer a minha soma, a coluna FIP da tabela cadastro. Então, eu venho aqui e fecho parênteses, porque eu já finalizei a minha soma. Finalizei isso, aperto Enter. E olha o que vai acontecer. Ele vai processar essa fórmula, essa medida que eu acabei de criar, vai criar um campo aqui com aquela calculadorazinha que eu falei para vocês, aqui dentro da guia, da aba cadastro, certo? E aí, quando você vier para dentro de relatórios, não vai acontecer nada, a menos que você traga esse valor para dentro do seu gráfico. Eu utilizei aqui para mostrar o resultado lá da minha total vendas, eu utilizei um gráfico de cartão. Eu vou utilizar esse mesmo gráfico para poder trazer, e aproveitando, te ensinando como ele funciona, certo? Esse gráfico de cartão ele serve para mostrar valores específicos, certo? Às vezes você acabou de fazer uma medida e você quer mostrar esse valor dentro ali do seu gráfico. Então você pode utilizar o gráfico de cartão. Ele é este daqui. Ok? Então, nós vamos criar um mesmo gráfico de cartão, só que agora para a gente trazer o total FIP. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar fora do gráfico que eu acabei de criar, se você não tem nenhum, é a partir daí mesmo que você vai criar. Você vai vir no gráfico de cartão, certo? Ele vai inserir um quadrado bem grandinho ali para você. E a única coisa que você vai ter que fazer agora é arrastar esse campo que você calculou, não é o original, tá? Não é o FIP. É o campo da calculadorazinha aqui, ó. Você vai arrastar o total FIP para dentro da lista de campos que ele te fornece aqui, ó. Dentro de visualizações. Soltou aqui em campos, olha o que ele vai fazer. Ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai mostrar, né, qual que é o valor que você tem ali, né, calculado de acordo com a medida que você criou, ok? Então, toda vez que você for fazer algum cálculo, alguma fórmula dentro do Power BI, você vai utilizar a
no caso, né, a criação da nova medida, porque assim você está mostrando para o Excel, tô com o Excel na cabeça, com o Power, você vai mostrar para o Power BI que você tem, né, a necessidade de descobrir o valor e que a resposta vai ser única. E aí o Power BI faz todo o trabalho para você, beleza? Bom, se você gostou dessa criação aí dessa fórmula, espere para você ver mais fórmulas que a gente vai ver mais à frente, tá? Eu vou mostrar como que se calcula fórmulas para trazer um resultado só, vou mostrar como que se calcula colunas, insere colunas com resultados novos, vou mostrar tudo isso para você. Mas para você receber as notificações desse vídeo, eu preciso que você se inscreva no canal e que você ative o sininho. Assim, você vai receber todas as novidades referentes ao Power BI que eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Passe esse vídeo adiante, mostre para pessoas que precisam aprender Power BI, tá? E nos próximos vídeos vamos trazer novos conteúdos para vocês. Não deixe de se inscrever, tá ok? Aguardo vocês nos próximos vídeos e até lá.